Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Essa é a segunda parte, tá? E última, né? Essa é a 2 de 2 do anexo 3, ok? Aqui no YouTube. E a continuação, obviamente, quase que integralmente, né? Do Retiro Espiritual de Quaresma, está em áudio. Justamente para facilitar o bom andamento, principalmente entrega, minha gente, e também gravação. Por que eu estou tendo que fazer esse segundo? Se você for ver o primeiro, a primeira parte, né, desse anexo 3, se você for ver, você vai ver que a partir de 28 minutos, mais ou menos assim, no máximo 30 minutos, você percebe que o áudio some. Como eu sou novata nesse tipo de gravação, em smartphone, eu tenho que me adequar de modo que eu não seja interrompida por hipótese alguma. Na primeira tentativa de eu fazer esse anexo, por essa mesma ferramenta, que não tem nada a ver com a ferramenta, muito pelo contrário, essa ferramenta é maravilhosa. Parabéns ao desenvolvedor, muito obrigado, Reino dos Céus, sabe, você tá indo para ele, tá ajudando Deus sem saber aí, hein? Bom, obviamente agradecimento a todos, né? E nessa primeira parte do anexo 3, a partir desses minutos, ficou sem áudio. Para quem se entrosou e já sintonizou lá com a gente no vídeo, obviamente que continuou e fez a coisa toda acontecer na própria mente. Mas mesmo assim, aconselho você assistir agora na íntegra, tá? Essa segunda parte, que é apenas a continuação, né, da palestra. Não é uma palestra 100%. É mais uma leitura, é mais pegar algo por escrito, tá? Desenvolvido por nós, e explicar um pouco em miúdos. Não é a palestra propriamente. A palestra propriamente vai entrar a vivência, vai entrar alguns exercícios que a gente propõe. Não é só a apostila da Rosita. Eu estou apenas apresentando a apostila iniciática, tá? A apostila de iniciação para a autocura. Essa é a apostila onde é explicado sobre o título Canalização, Imaginação Consciente ou Fantasia, como se interligar à grande internet cósmica, tá? Então, só para relembrar aqui, olha, tá? O início dela, tá? Falei no outro áudio que ela faz parte da programação do bate-papo com Rosita, expliquei o porquê, né? E disse que no decorrer do texto nós vamos saber o que é canalização, nós vamos saber o que é imaginação, né? Nós vamos saber o que é consciência, nós vamos saber o que é fantasia e também nós vamos saber como se interligar à grande internet cósmica. Nós vamos saber o que é internet cósmica. E, de certo modo, isso tudo eu falei já no outro vídeo. Mas isso não importa, façamos novamente, quantas vezes a gente precisar, porque para nada eu não falei, eu tenho certeza que teve seres que me ouviram. Se eles acharam que tinha que aperfeiçoar alguma coisa, ou deixar de falar alguma coisa, eles que estão tomando conta. Mas foi pena, minha gente, foi muita pena vocês não terem ouvido todos os trovões. Maravilhoso. Chegou um momento que eu comentei, se alguém puder recuperar o áudio inteiro, eu não sei se vai dar. Não sei, tem que ter muito conhecimento para isso. Da forma comum não dá para recuperar, porque talvez nem tenha gravado. Mas está gravado no éter, né? E me dá o prazer de falar tudo de novo, não tem problema nenhum, tá? Inicialmente teve sim, parte um desânimo. Puxa, tem coisas que eu comecei a falar, nem percebi, aí faz parte de canalização.
Mas eu confio muito em Deus, sabe? Confio muito em Deus que vai vir, né? A canalização veio naquele momento, mas propriamente a lembrança do que foi falado em canalização, isso vai vir, né? E confiar muito em Deus, né, minha gente? Confiar muito em Deus, tá? Então vamos lá? Essa parte toda aqui, vamos pular que a gente já fez. A gente parou aqui, ó. Involução e evolução. Eu me senti visitada pelo divino, sabe? Que rufem os trovões. Foi maravilhoso. Principalmente temei somente a Deus. Foi incrível, né? Adorei. Né, gente? Foi fantástico. Olha, se combinasse, óbvio que não ia dar certo, né? E isso não é nada em comparação ao que acontece, que não dá para registrar, e nem posso registrar porque eu não tô aqui para me exibir, nem para chamar a atenção de ninguém. Porque certas informações não é bom divulgar muito, não. Certas verdades, né? O nosso trabalho é de um em um, sabe? Nosso trabalho é ali, devagar e sempre. Não adianta pegar multidão. Não tô aqui para multidão. Entende? Porque multidão erra muito, peca muito. Um vai pela cabeça do outro e nessa sai tudo. Então eu expliquei de certo modo no primeiro áudio desse anexo 3, né? Sobre isso um pouco, né? Ao evoluirmos, deixa eu só citar o seguinte, antes de falar sobre involução e evolução novamente, né? Que é o finalzinho do áudio 1 do anexo 3. O que eu quero dizer naquele momento, sobre aquele momento, eu espero que eu tenha falado no primeiro, eu acredito que sim, que está registrado, porque eu ouvi, né? Foi aí que eu sempre ouço. Aliás, nem sempre eu ouço. Dessa vez eu fiz questão de ouvir, de assistir, para ver o que eu tinha falado e tudo mais, para ver o que mais eu tinha que falar e que eu não tinha falado ainda, eu não tinha conseguido falar. E quando eu vi, eu fui pega de surpresa, óbvio que desanima, né? Mas a gente faz, não tem problema. E eu não lembro se eu cheguei a ouvir ou se a minha lembrança que eu tenho é de eu falando sobre o início, né? Mas eu acredito que sim. E alguma coisa tentando tirar, sabe? Uma coisa tentando conduzir para um outro lado também, eu tô percebendo. Eu tô recebendo alguma coisa, mas eu não tô conseguindo decifrar. E aí vem atrapalhar até o que eu tô falando, tá entendendo? Eu tenho que parar e perceber, porque se tiver que falar, eu já falo. Tentar lembrar, tá? Só um momento. Eu cheguei a falar do modo de gerenciamento. Que tinha que ser de 5 em 5. Eu cheguei a falar isso? Eu acredito que sim. Bom, vamos lá. Se eu tiver que falar, eu vou falar, tá? No decorrer, vamos lá. Paramos aqui, involução e evolução. Ao involuirmos, deixamos nossas ferramentas psíquicas perdidas. Então, nós temos que reencontrar todas elas.
O animal aprende, porém não desenvolve. Para evoluirmos, que tem a ver com a consciência, mais consciência, evolução. Menos consciência, involução. Mas, na verdade, mais consciência é revolução. Porque a evolução e involução, ela tem a ver com a roda de Sansara. Você involui e evolui. Você deixa de revoluir, né? Sair do arcano 22, vamos dizer assim, né? Aliás, manter-se no arcano 22, né? Usar como trampolim aí, através da revolução. Interna, tá, gente? Não tem nada a ver com externo, hein? Interno, é interior. Vamos mudar tudo, muda. Não é evoluir dentro daquele quadro ou involuir dentro daquele quadro. Então, o animal aprende, porém não desenvolve. Para evoluirmos, devemos usá-las a nosso favor. É quando o animal desenvolve e exercita sua própria percepção. Isto é consciência. Conhecendo através da compreensão de um a um. São as ferramentas psíquicas, medo, dor, que se formam seguidos por pequenos traumas, cuja função é a permissão do conhecimento e seu resultado pré-estabelecido pela aparência. Jesus veio dar a direção. As nossas ferramentas psíquicas. Então vejam bem, Jesus veio dar a direção às nossas ferramentas psíquicas. Temei somente a Deus. É uma direção ao dispositivo medo. Para que seja alinhado, os egos são instintivos e, portanto, devendo ser alinhados e não destruídos. Então veja bem. Sol do meio-dia, né? Isto é interpretação errada do fato. Os egos, o que é interpretação? Eles devem ser destruídos. Não, eles devem ser alinhados. Os egos são resultantes da formação da evolução do instinto dominando o seu ser. É a energia, minha gente. Temos apenas que dominá-los, assim como Jesus montou no burro, mente subjetiva. Temos que montar nos nossos egos, direcionando-os a serviço do divino, do tudo, em prol de todos, para tornar a mente objetiva. Não confundir direção com manipulação, pois dar direção é ajudar o irmão a caminhar para a luz, direcionando-o à luz. Já a manipulação é resultante do desejo dos egos, não lapidados. Pré-julgamento. O que é o pré-julgamento? É um rótulo pré-concebido. Este rótulo é feito da somatória de concepções feitas a partir das impressões. Porém, ainda está em formação. O pré-julgamento é uma visão de fora que se pensa ver a verdade, tendo como base tudo o que se viu e aprendeu desde a primeira manifestação no planeta Terra, levando em conta situações negativas que causaram traumas e que se autogravaram em seu interior, gerando sensações e sentimentos de autoproteção pelo equívoco. Tudo isso é o pré-julgamento. Traumas. Eu não vou entrar em miúdos, tá, minha gente? Não vou entrar em miúdos, porque isso é derivação, e isso faz parte também da palestra, e isso faz parte do bate-papo com Rosita, e isso depende única e exclusivamente, né? Dei o início e vocês dão a continuidade, para eu dar continuidade também. É um bate-papo, tem que haver uma troca, então eu não vou falar tudo, tá? Por isso que eu digo que não é a palestra em si, porque a palestra precisa da participação de todo mundo aí. Tudo bem? Então vamos lá. O que é trauma? O fato de não dirigirmos o resultado de uma situação, junto com a sensação de incapacidade, de não poder fazer nada para ter evitado.
é caracterizado como trauma. São desafios que a vida nos traz, ainda quando estamos inconscientes e que, por não assimilarmos de maneira aceitável perante os padrões que nós mesmos formamos dentro de nós, congelamos a ação em nosso interior psicológico de forma negativa, bloqueamos, tornando sem entrada e sem saída. A gente já falou sobre isso no Retiro Espiritual de Carnaval de Quaresma em 2010, quando a gente ressaltou a necessidade da passagem, entrada, permanência e saída. Não é isso? Sendo que todo pensamento fluente, assim como tudo, deve ter a entrada e a saída de energia, que é para haver a troca de energia cósmica e para que haja a renovação espontânea em todas as situações. O grau de sensibilidade programada, aquela que nasce com o indivíduo da pessoa, né? O indivíduo da pessoa, é que vai definir a intensidade, a dimensão e sua ocupação exata, manifestada negativamente na vida daquele ser. Este provoca o bloqueio energético naquela área respectiva ao que se refere ao trauma. Infelizmente, toda memória traumada é herdada geneticamente, pois é considerado um bem psíquico perante nossa alma animal. É uma forma de aperfeiçoar nosso sistema de proteção natural. O trauma é a forma que encontramos de marcar um aviso do respectivo experimento e suas consequências. O que faz os traumas marcarem e interferirem negativamente em nós é a nossa vaidade, ou seja, é o que pensamos de nós e nos achamos melhores que os outros e, por isso, com a decepção marcada pelo acontecimento negativo, quebra-se esta impressão. E é por isso que nosso próprio eu permite este acontecimento. Nós enxergamos como agressão aquilo que marca nossas mudanças. Quando esse processo é mal compreendido, provoca desastres psíquicos, que consequentemente reflete negativamente no fluxo energético. É tudo aquilo que fere nossos princípios e que não permitimos. Portanto, os nossos princípios não são ainda o absoluto, hein? Tá? E por falar em princípios, vamos falar de princípios também. Existem os princípios divinos. Vamos lá. É tudo aquilo que acreditamos e usamos como base. São nossas normas. É tudo aquilo que achamos certo e que acreditamos fazer parte de nós. É a somatória de ideais formados a partir de convicções interiores. É a nossa âncora de segurança, pré-estabelecida por nós mesmos. Deus, o cosmos, se baseia em nosso princípio declarado e ativo para permitir e nos dar energia com base no que nós acreditamos ser prioritário em nossas vidas. O que é manifestação? É a expressão energética de um desejo ou vontade que parte do Cristo, do ser. Estamos falando da manifestação verdadeira. Aquilo que vocês veem às vezes no céu, que nós vimos, né? Vivemos no céu piscando, que a gente fala que é um UFO. Outros já falam que é um avião piscando, um helicóptero. Nada disso, minha gente. Quem tá lá, tá lá. Quem vê, viu. E não faz nem questão de provar nada para ninguém. Crendo ou não. Aquilo é uma manifestação de um ser de luz. Sim. Cristo é o que nós somos na verdade, sem o controle dos egos. Quando Cristo entra, o ego sai de cena. Este fato é resultante do resgate de si próprio. O resgate que os mestres ditam são, na verdade, a fórmula para se autorresgatar. Os mestres não resgatam ninguém, é você mesmo que se resgata, exigindo de você trabalho psíquico, resultando no compreendimento de sua atualidade energética e modificando-a, transmutando-a para a sua real, em concordância com o todo, para ser um. Para ser um, é necessário... Você deixou de ser um por quê? Porque você caiu no medo e na dúvida. Caiu no medo e a dúvida. A partir daí, você precisa do 2, você precisa compreender, você precisa abrir o livro, Arcano 2 do Tarô,
para poder você voltar a 1. Mas para tanto, porque na verdade você caindo do 1, através do 2, né? Da bifurcação que você entrou, por falta do 2, caiu no 3. Caiu e se dividiu em 3. Na verdade, caiu e se dividiu em 3. Não caiu no 3 propriamente. Caiu, se dividiu em 3. Então, era 1. Caiu, se dividiu em 3. Para formar de novo 1, é necessário 2. A compreensão. Necessário 2. Que, por sua vez, vai ser necessário 7. A partir do 7, cumprido, e através do 2 é que você volta para o 1 de novo. Deus se manifesta através de geometria, números e símbolos. O que é ego? Resultante da evolução dos instintos sem controle do ser. Olha, é o que se forma do contrário das funções maiores. Egocentrismo. São formados e alimentados pelos 7 pecados capitais em si mesmo, promovendo assim o controle do indivíduo pela satisfação do que o ego impõe, cabendo então a identificação e o cessar da emoção que o alimenta e que sustenta sua força. Enfraquecendo o ego é o primeiro passo. Segundo, é o controle por um objetivo maior, que deve ser o bem mútuo em prol de todos. E o terceiro é preparar o enxoval para o nascimento do Cristo. Lembrando, são 3 passos, né? Lembrando que o Cristo possui uma gestação, que é quando, enquanto o ego é descoberto e vencido. O Cristo, aos poucos, quer dizer, enquanto o ego é descoberto e vencido, aos poucos, o Cristo ganha espaço permanente. Este processo caracteriza-se como gestação. É da forma que o ego controla que deve partir a energia do Cristo. Aliás, é da força que o ego controla que deve partir a energia do Cristo, seu direcionador original. Gente, aqui é uma parte enorme que dá uma outra palestra, hein? Esse é o início, tem várias derivações, tem várias micropalestras, tem várias explicações a partir daqui. Isso é só o nosso dicionário, tá? Desejo e vontade. Por incrível que pareça, os 2 significados são distintos um do outro, pelo fato que o desejo vem do capricho do ego, por fazer ou ter algo. Já a vontade é o manifesto da necessidade. Materialização, resultante da densidade, porventura do reflexo da desordem de si mesmo. A vida não é matéria. Então, a materialização ela é resultante da densidade, porventura, do reflexo da desordem de si mesmo. A vida não é matéria. Esta é proveniente do acúmulo energético que se densifica, pois se tornou alheia à energia total. A vida é eterna e totalmente energética e consciente. Para que perder tempo crescendo na matéria? Se você pode, sendo que a matéria é provisória. Ilusão. Se você pode crescer interiormente no eterno e ter permanentemente, né? Julgamento, o que é? Na nossa concepção, é o próprio rótulo radical. Você pensa que aquilo, de acordo com a lógica metafísica, o julgamento é o próprio rótulo radical. Você pensa que aquilo mesmo estudado e analisado é a verdade. Porém, é somente aquilo que você pensa que é. Porém, não é verdade. Pois para enxergar o que realmente aconteceu, é necessário ter a visão ampla de todos os fatores que levaram a tal manifestação em forma de palavra, ou atitude, ou pensamento. Imaginas que é a verdade baseando-se pelo exterior, apenas pelos fatos e não pelo fator. A verdade é realmente percebida quando analisado o fator real. Porém, mesmo assim, corre-se o risco de falha. Olha só, minha gente. Portanto, não julgueis. Porque se julgar, vai cair no julgo, restringe a energia
E, obviamente, vai ter que zerar pelo jugo, pelo próprio jugo. Vai espelhar aí. Tá? Imaginação. O que é imaginação? O verdadeiro significado da palavra imaginação foi perdendo seu real sentido com o passar dos séculos. Imaginação, ambiente para a criação, imagem em ação. Tudo vem da imaginação. Toda criação precisa de um veículo para poder trafegar. Toda criação precisa de um veículo para poder trafegar pelo absoluto. A imaginação não tem fronteiras, rédeas ou redes. Tudo é pleno e intenso quando se abre o caminho para a imaginação. A imaginação é o veículo da mente. Sem ela é impossível haver criação. É necessário que diferenciamos a verdade da fantasia, pois tanto uma quanto a outra dividem um mesmo espaço. A imaginação, quando não controlada, é inconsciente. Quando controlada, se torna consciente e verídica, real. Quando não, é o que, minha gente? É palco da nossa fantasia, às vezes até por sinal da nossa loucura, né? A imaginação é o caminho para o éter, onde habita a verdade nos fatos. Pois tudo fica gravado no éter. O éter é o quinto elemento, que é formado pelo equilíbrio dos quatro. Na verdade, ele é o resultante do equilíbrio dos quatro, ele é um acesso. O quinto elemento não é mais um elemento. Ele é só é acessado a partir do 4. A gente só pode acessar aqui na matéria 4. Terra, fogo, água e ar. Não é isso? A gente só pode provar deles, nossos sentidos primórdios, os mais terrenos, né? Mas o éter não, você tem que ter o sexto sentido. Então você equilibra, você na tranquilidade se equilibra os 4 elementos. Isso é a apostila da Rosita, tratamento necessário, em 2004, 2013. Ele não é mais um elemento, e sim o resultado, a manifestação dos 4. É na imaginação que está Deus. É onde todas as coisas que ele criou se manifestam. É o caminho para o absoluto, onde tudo é relativo. O que é a consciência? É quando há a percepção do conceito que tudo é permitido, porém nem tudo é conveniente. É o autocontrole de você mesmo, direcionando-se ao todo, a Deus. Fantasia é o resultado da ilusão imposta pelos egos na nossa mente através das impressões, perceptivas através dos sentidos. Sincronização. Sincronia vem da sintonia com o próprio eu interior, e através dessa sintonia promove-se a sincronização com o universo. É através do interior que se conquista o exterior, que é a manifestação coletiva de tudo que nos envolve interiormente. Programação. A programação pode ser espontânea ou imposta. São dados armazenados contidos em nosso interior, com ou sem nosso consentimento. São dados armazenados contidos em nosso interior, com ou sem nosso consentimento consciente. Esses dados possuem origem em informações resultadas de todos os experimentos pessoais e coletivos, feitos a partir de reações e sentimentos. Como você reage, né? Canalização. O Pai, a grande internet cósmica, o grande azul representado pelo céu, o grande absoluto, o Filho, representado pelo rosado do coração, e o Espírito Santo, o grande guerreiro transmutador, representado pela luz violeta. Nossa ligação com o Pai depende do Espírito Santo, o amor do Filho por toda a criação do seu Pai. O faz se interligar a Ele em constância através do eterno e presente perdão. Ou seja, o perdão é o ignorar o mal e ver o significado, o porquê. Assim, através da compreensão é que se adquire a manutenção da energia vinda do céu. Amai a Deus acima de tudo e de todos, e ao próximo, assim como a ti mesmo. Propague esta energia conquistada, pois é necessária para a manutenção diária.
Pois, por mais que doa, desprenda-se e perdoa, pois é no perdão que está a tua salvação, a tua liberdade. Orai e vigiai. Orai para ter força e reconhecer em tudo o grande Pai, e vigia-te em constância para o teu bem-estar. Orar significa entrega a algo maior, Deus, o Criador, reconhecendo que depende da força dele para continuar caminhando evolutivamente, rompendo e arrependendo e aprendendo com barreiras rompidas. Então, quando é assim, é para repetir. Orar significa entrega a algo maior, crença em algo maior. A quem? A Deus Criador. Como é que é feito isso? Reconhecendo que depende da força dele, você depende da força dele, para continuar caminhando evolutivamente. Ou seja, para continuar caminhando evolutivamente aqui na roda de Sansara. Antes de sair, né? Rompendo e aprendendo com barreiras rompidas. Com medos desfeitos. Com traumas resolvidos. Sem preocupações. Pois, como o próprio nome diz, preocupação. Antecipando energia preciosa através da ansiedade de resolver, ao mesmo tempo, não sabendo como. Quando se entrega ao Pai, se entrega e dissolve todas as inseguranças que faziam o ser desconectar-se da luz. Desci o ponteiro do relógio. Portanto, quando se interliga a Deus, tudo flui, pois você ganha a força da totalidade que habita no teu Criador, e você, como herdeiro dele, recebe, pois assumiste a tua limitação. Entende agora? Os áudios anteriores? Assumiste a tua limitação. Você não precisa ser perfeito, mas você só sabendo que você tem que trabalhar, já é a grande vantagem, já está na luz, já está no bem, já é digno. Não é uma ameaça a luz. A ótica divina, tudo que ameaça a luz é rompido, tá? Não é negado, é rompido. A ótica divina tu passas a ter quando reconhece a realidade como é. Quando você reconhece a realidade como ela é, você passa a ter a ótica divina. Apenas a consequência manifestada por um motivo. O que é a ótica divina? É apenas a consequência manifestada por um motivo. Você enxerga o motivo. Aprende que tudo depende de tua mudança. Apenas. Atraindo apenas aquilo que conquistastes. Deixando ir aquilo que nunca pertenceste. Não prendendo, e sim libertando. Isto é amar em constância, incondicionalmente. Para não olhar para baixo e se perder em um labirinto de mentiras. A verdade está em ti mesmo e não fora de ti. Tudo começa e depende de ti. Com base nisto, todos nós, com essa disciplina, somos capazes de mudar a realidade externa do mundo, pois este é o reflexo do nosso atual interior. É isto que o grande Filho cósmico veio nos dizer, que fora de nós está apenas o reflexo de nossa própria vaidade. Esta vaidade cada vez mais nos escraviza, aproveitando-se de nosso adormecimento, pois engolimos com facilidades dizeres alheios, porém não confiamos em nosso poder de ação. Acreditamos, nós, a humanidade em geral, que somos fracos diante de tantas adversidades que a vida nos oferece. Porém, esquecemos que a vida é feita de atitudes internas. Quando há o reconhecimento do porquê nos acontecimentos, fica muito mais fácil retroceder àquele ciclo negativo que se criou, através da sincronia com o melhor reconhecido pelo Pai. Não é reconhecido por você, e sim por Ele. Quando é que o Pai, o Filho e o Espírito Santo se unem se tornando um só? Através da entrega ao Pai, liga-se o Filho através da vontade de estar ligado na luz. Então, através de ficar ligado na luz, você interliga o Filho ao Pai. Primeiro entregando-se, não é isso? Entregando tudo que não provier desta luz. Ou seja, tudo que não propõe o bem-estar de ti e do próximo. Entregar a luz. Não confundir o egocentrismo e suas artimanhas emocionais, hein?
Porque é diferente. Tudo que não proponha o bem-estar de ti e do próximo, tá? Você joga fora. Através do sentimento, através do equilíbrio desse sentimento, vai dar origem a uma função nova ao sentimento, que é servir de combustível para abastecer a tua mente, o teu carro. Mente cansada, estresse, desgaste emocional. Você não assimila nada, é para isso que serve o PSE, o pronto-socorro energético. Porque você não está em condições de ser socorrido, de você ser socorrido de outra forma, a não ser descansa. Depois que renovar as energias, aí sim, a gente dá continuidade. Aí sim você possa ser que você esteja preparado para uma consulta. Tá? Então, olha só. Pois é através do sentimento, que é o combustível, através do equilíbrio deste, que se abastece o seu carro, que é a sua mente. Abençoe para ser abençoado, perdoe para ser perdoado. Isso é para poder manter a harmonia. Pois os 10 mandamentos